Boa tarde, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, especialmente no capítulo de número 9, a partir do verso 18 até o verso 26. Mateus, capítulo 9, 18 a 26. Hoje pela manhã, o reverendo Vandi, quando falava de um dos itens dos 5 pontos do calvinismo, na série de mensagens que estamos desenvolvendo pela manhã, que tem a ver com os fundamentos, as doutrinas da graça, ele falava da importância de prestarmos atenção às palavras, e particularmente à origem das palavras. Não precisamos ser formados em linguística, em letras, para entender que uma palavra devidamente posta numa frase, numa expressão, num diálogo, perfeitamente disposta na forma de se falar e entendida pela pessoa na plenitude do seu significado, pode fazer uma grande diferença. E talvez de todas as palavras que nós temos na nossa língua, aquelas que podem nos ajudar melhor a qualificar exatamente o que está sendo dito, não são necessariamente os verbos, mas os advérbios. Eu não sou professor de português, de modo que se tiver alguém aqui assim, me desculpe a maneira um tanto quanto superficial de explicar, mas eu costumo dizer que os advérbios colocam cor, suor, lágrimas, cheiros, sons nas palavras. De alguma forma, eles qualificam aquilo que está sendo dito. E nós vamos ter um exemplo hoje, nesta mensagem que faz parte de uma série de mensagens que nós estamos pregando nos cultos das 17 e das 19 horas, que tem como título Providência e Propósito. Deus nunca encontra alguém por acaso. Temos visto vários encontros de Jesus nos evangelhos, e desta feita nós vamos ver 2 que acontecem quase que simultaneamente, que são descritos por 3 dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ler nesse momento o texto de Mateus, capítulo 9, 18 a 26. E depois nós vamos dar um pequeno pulo para o texto paralelo a esse, que é escrito e registrado por Marcos. E os irmãos vão perceber como, não apenas por ser um texto maior, mas muito mais rico, inclusive de advérbios, nós vamos entender exatamente o que Jesus fez naquela ocasião e como o evangelista Marcos, que apesar de ser o menor dos 4 evangelhos, acaba por ser o evangelho que melhor descreve as maneiras como Deus faz aquilo que Ele faz na época em que Jesus estava aqui encarnado. Vamos ler então, os irmãos vão entender. Mateus capítulo 9, verso 18, é o que você tem na projeção e pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela, e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas ela dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Agora passe a sua Bíblia algumas páginas à frente e vamos ver como Marcos, o evangelista,
conta essa mesma história com uma riqueza de detalhes e principalmente qualificando a maneira como aconteceu aquelas ações de cura de Jesus. Veja no verso 21 do capítulo 5 de Marcos, Marcos capítulo 5, verso 21, essa mesma história contada pelo evangelista, que provavelmente foi o primeiro a escrever um evangelho, que é o evangelho de Marcos. Diz assim, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Preste atenção agora ao advérbio. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo, e novamente, imediatamente, que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, preste atenção, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se-lhe diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir, sem dar atenção a essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer em aramaico: menina, eu te mando, levanta-te. E veja o advérbio: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Em qual dos textos os irmãos querem que eu pregue hoje? No de Mateus ou no de Marcos? Em qual dos dois, o primeiro ou o segundo, fica mais claro a intensidade, a celeridade e todas as emoções daquilo que Jesus fez por aquela menina e por aquele filho de Jairo? Na verdade, nós nem saberíamos que o principal da sinagoga era Jairo, se Marcos não nos tivesse contado. Vamos então ministrar a palavra de Deus a partir de Marcos, tentando entender qual foi a providência e o propósito maior de Deus neste milagre. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus.
Ó Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, este mesmo que curou esta menina, que livrou esta mulher da hemorragia, nós nos apresentamos agora diante de Ti, Senhor, na certeza de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que, à semelhança do que ocorreu e que acabamos de ler, Tu és o mesmo Deus que de maneira intensa e intencional pode providenciar aquilo que mais precisamos na vida, seja o que for, e ainda mais cumprir um propósito que para nós é desconhecido. Mas para Ti é exatamente a razão porque estendes a Tua mão na direção de cada um de nós, nos curando, nos provendo do que precisamos, nos protegendo do mal e fazendo toda a obra de providência na nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos a entender que por trás de cada encontro o Senhor nunca nos encontra em vão, que há uma providência e um propósito em cada um desses encontros, e é isso que pedimos que o Senhor fale conosco nesta tarde e noite, pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Esses dois milagres que o evangelista Marcos, Mateus e Lucas, os três, ministram, com detalhes diferentes e perspectivas que acabam se completando para termos uma visão geral dessa história, acontecem numa das passadas de Jesus, numa região que foi talvez o palco dos maiores milagres que Jesus operou. Justamente aquela região onde não havia tantos judeus, onde não havia tanta religiosidade como no sul, que era a região, de alguma forma, ali que rodeava a região da Judeia, e particularmente Jerusalém, o centro da religiosidade judaica. Nós estamos ouvindo Jesus fazendo coisas na fronteira de uma região muito pagã, a região de Gadara, onde ele, antes desse texto, havia curado um endemoniado gerazeno, gadareno, e também a Galileia, que ele mesmo profetizou ser uma terra que vivia em trevas, e cuja vida foi transformada, cuja história foi mudada por intermédio de Jesus. É nessa região onde havia uma certa oposição ao Evangelho, uma certa oposição ao judaísmo, onde a religiosidade não era tão clara assim, que Jesus opera a maioria dos seus milagres. E é Marcos, o milagre, ou o evangelista que descreve os milagres de Jesus, o evangelista que é mais prático, que deseja apresentar Jesus como um Deus operante, como Filho do homem capaz de curar, salvar, libertar, trazer saúde e fazer grandes obras, inclusive na natureza, multiplicando pães e também cuidando de tempestades para que elas não açoitem barcos onde ele estava com os seus discípulos. Marcos é o prático dos evangelhos, e quando ele assim o faz, ele descreve numa passada só o que Jesus operou de milagre na vida de um homem e de sua filha, no caso Jairo, o que era descrito aqui como um dos principais da sinagoga de Cafarnaum, e uma mulher cujo nome nós não temos nenhum registro, é conhecida apenas como a cura da mulher enferma. Se você voltar os seus olhos para Marcos capítulo 5, você vai ver que Jesus tinha acabado de atravessar o mar da Galileia, por isso descreve no versículo 21 que, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, do outro lado, não do lado de Gadara, mas já do lado da Galileia, havia uma multidão que tinha contemplado Jesus fazer grandes milagres. No capítulo 4, finalzinho do capítulo 4 de Marcos, por exemplo, Jesus tem acalmado uma tempestade, ele atravessa o mar, cura aquele endemoniado de Gadara, os gadarenos não querem Jesus, ele volta no barco para o lado da Galileia, e quando ali acontece, uma grande multidão aflui para estar ali junto dele no mar. E no meio daquela multidão aparece um dos principais da sinagoga. A sinagoga é uma criação dos judeus no exílio. Quando eles saem de Jerusalém, o templo é destruído, eles não têm mais um lugar para adoração. Então, onde eles estavam na Babilônia, na Pérsia, em qualquer lugar, eles estavam reunidos em pequenas salas, muitas vezes bem menores do que isso, precisava apenas de 12 judeus adultos para ter uma sinagoga,
e ali havia não um sacerdote para fazer sacrifícios, porque os sacrifícios deveriam ser feitos somente no templo, eles estavam em terra estrangeira, mas era um lugar onde, parecido com as igrejas evangélicas hoje, não havia um altar, havia um lugar onde cadeiras eram dispostas, um tablado como esse que temos aqui, um púlpito era posto, a lei era ensinada, ali também havia eventos sociais, ali também havia eventos comunitários. De certa maneira, os judeus resolviam suas questões também na sinagoga. O chefe da sinagoga não era um sacerdote, não era um doutor da lei, mas era necessariamente um bom judeu, um homem que tinha uma capacidade de liderança e que muitas vezes era reconhecido pelo povo como um juiz entre eles, pelo menos das questões religiosas. Era um líder comunitário e, portanto, uma pessoa respeitada. Talvez por essa razão é que, mesmo havendo uma multidão, que Marcos descreve como grande multidão no versículo 21, ele consegue chegar a Jesus de uma forma um tanto quanto fácil. O texto não diz aqui nenhuma dificuldade que aquele homem teve para chegar a Jesus, diz apenas que ele se chegou a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. A expressão principais da sinagoga dá-nos a entender, então, que aquela sinagoga de Cafarnaum, cujas ruínas ainda podem ser vistas hoje, quando você vai a Israel, era uma sinagoga grande o suficiente para ter mais de um líder daquela sinagoga, uma espécie de concílio, uma espécie de conselho, como se tem nas nossas igrejas. O nome dele era Jairo, e quando ele se aproxima de Jesus, ele tem uma atitude que, para um judeu, conhecedor da lei, líder comunitário, representava muito. Ele se prostra e adora a Jesus. Aquela atitude de prostração não era apenas o reconhecimento de uma autoridade superior, era a atitude que um judeu só tomaria diante de alguém que ele considerasse Deus. Jairo, a essa altura, deveria ter ouvido falar de Jesus e o reconhecia de alguma forma como o Filho de Deus. Ele se prostra e põe diante de Jesus de maneira insistente. Veja aí o verso de número 23, ele insistentemente lhe suplica pela cura de sua filha. Ele diz: minha filhinha, depois nós descobrimos que ela tem 12 anos, minha filhinha está à morte, e ele crê confiadamente que, se o Senhor for com ele e impuser as mãos sobre ela, ela será salva daquela enfermidade. Obviamente aqui não está se falando de salvação de pecados, mas de salvação no sentido mais lato do verbo sozo, que em grego significa toda ação curativa, paliativa, sanativa que Deus tem, de modo que quando ele diz para que ela seja salva e viva, ele está obviamente pensando na cura da sua filha. E Jesus vai com ele. Obviamente que a multidão, vendo Jesus e aquele principal da sinagoga se deslocar para a casa dele, ainda em Cafarnaum, aquela multidão o acompanha, e aí nós temos o cenário pronto para o milagre que acontece no caminho. E talvez a primeira coisa interessante a perceber nesse texto é que Deus opera milagres para onde ele vai e enquanto ele vai. Que ele opera milagres com uma finalidade muito clara, quando ele vai na direção de alguém e de uma necessidade, mas ele não se furta a fazer o bem e a prover aquilo que nós precisamos, aquilo que particularmente eles precisavam no caminho. Porque diz o texto que naquela grande multidão que o seguia, aquele ruge-ruge, como nós chamamos na nossa região, levava Jesus provavelmente de um lado para o outro, comprimindo, tocando, roçando roupas com ele, e naquele momento havia uma mulher que não era conhecida como Jairo, que não tinha talvez a possibilidade de ter acesso a Jesus fácil como Jairo teve, mas aquela mulher tinha uma situação que era tremendamente dolorosa. Aquela mulher sofria há 12 anos, veja aí o verso 25, de uma hemorragia. Aquela mulher já tinha gastado tudo o que tinha, já tinha padecido muito, verso 26, à mão de vários médicos, tinha despendido tudo quanto possuía, e, no entanto, nada podia lhe ajudar, nada podia
aproveitar de todo aquele tratamento, pelo contrário, a situação ia de mal a pior. Se você pensa que o problema daquela mulher era que ela era doente e tinha provavelmente algum tumor ou algum mioma ou algum cisto no ovário que a fazia ter sangramentos contínuos, alguma coisa estava errada com aquela mulher, você talvez está vendo só um pedacinho do problema. É que, sendo uma pessoa que tinha um fluxo de sangue saindo do seu corpo continuamente, ela estava impedida pela lei de Moisés de casar-se. E ela estava impedida de frequentar o templo, de frequentar até mesmo os lugares sociais, de ter contato com as pessoas, porque sangramento, fluxos do sangue, fluxos do corpo, era uma das condições impeditivas para contágio, por causa do contágio, para o convívio social. Sacerdotes e pessoas que iam ao templo tinham que ter certeza de algumas coisas, que naquele dia, ou nos últimos 6 dias, eles não tinham tocado no cadáver, não tinham tocado em sangue, não tinham sangramento, não tinham nenhuma dessas possibilidades de contágio social. Aquela lei era uma lei sanitária, numa época em que você tinha possibilidades de contágio pelos fluidos do corpo, e, consequentemente, aquela mulher tinha um problema médico, mas ela tinha também um problema social, um problema religioso. Talvez por isso, irmãos, tendo ouvido a fama de Jesus, verso 27, ela resolveu fazer uma última tentativa. 12 anos sofrendo, 12 anos gastando o que tinha e o que não tinha, não tendo nenhuma melhora, indo de mal a pior, aquela mulher resolve então tentar. E nem mesmo se apresentar a Jesus. Ela não diz o nome, ela não se apresenta face a face a Jesus, ela vai por trás, diz o texto, no verso 27, vindo por trás dele, no meio da multidão, toca-lhe a veste. Nem mesmo o corpo de Jesus é tocado, talvez a ponta da sua túnica é tocada. Qual era o pensamento daquela mulher? O que é que ela esperava com aquele gesto quase desesperado de fé? Ela dizia no verso 28, talvez se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Talvez a gente ache uma superstição daquela mulher, semelhante a outras superstições que nós vemos nos dias de hoje, em que as pessoas atribuem algum poder mágico a alguma coisa que elas façam com muita fé, a chamada fé na fé, que é característica da superstição, mas não era o caso. Ela tinha ouvido falar da fama de Jesus, no verso 27, e a fama de Jesus não era que ele era um embusteiro, um charlatão, que ele não era alguém que simplesmente dizia fazer alguma coisa e não fazia, mas que ele curava muitas pessoas, que ele operava muitas maravilhas. E foi com uma fé, beirando o desespero, que aquela mulher procura Jesus e toca-lhe as vestes, pensando, se pelo menos eu tocar-lhe as vestes, eu serei curada. Veja, Jesus estava indo na direção da filha de Jairo. Jesus não tinha aparentemente previsto, nem adiantado, nem dito para Jairo, Jairo, eu vou, mas antes disso eu tenho que fazer um pit stop aqui, vou dar uma paradinha, porque eu tenho que curar uma mulher enferma. O texto não diz que Jesus tinha aparentemente qualquer intencionalidade em curar aquela mulher. Essa história parece muito com aquela que eu falei domingo passado, daquela mulher Ciro-Fenícia, a mulher cananeia. Alguns de vocês estavam aqui nos cultos das 17 e das 19 horas, quando nós vimos que Jesus estava numa região onde ele queria repousar e se esconder um pouco com os seus discípulos de toda aquela intensa rotina de ministério, mas diz o texto que ele não pôde se ocultar, porque uma mulher foi atrás dele, e o problema era que a sua filha estava terrivelmente endemoniada. E o Deus que não tinha dito nada disso aos seus discípulos, que até tinham intenção de ocultar-se, de repente se vê na circunstância, aparentemente por acaso, mas certamente debaixo da providência de Deus, de curar aquela mulher, ou melhor, a filha dela daquele demônio. Aqui nós temos uma situação muito parecida. Jesus não adianta para Jairo, não adianta para os seus discípulos. A essa altura nós sabemos que ele deixou
9 discípulos atrás dele e estava caminhando ali com 3, porque quando ele chega à casa de Jairo, são 3 que vão entrar, e aí ele não adianta nada para os seus discípulos. E naquele momento, o que é dito é que aquela mulher toca as orlas das vestes de Jesus, verso 29, e veja que existe uma palavra aí, semelhantemente ao imediatamente, que depois é colocado, que é a palavra logo, que estabelece exatamente a intensidade, o caráter imediato, célere, que Jesus imprime aquele milagre. Veja, o que me surpreende nesse milagre é, Jesus não diz nada àquela mulher. Não é Jesus que toca aquela mulher. Não é Jesus que olha para aquela mulher. Não é Jesus que busca aquela mulher. É a mulher que busca Jesus, é a mulher que toca Jesus, é a mulher que se esgueira por trás da multidão e vai e com a ponta dos dedos, provavelmente, toca a orla das vestes de Jesus. E embora pudesse parecer uma coisa impertinente, uma coisa que, assim, puxa vida, o que é que eu tenho a ver com essa situação? Eu estou indo lá para a casa de Jairo, diz o texto que logo se lhe estancou a hemorragia, ela percebeu no seu corpo que já não estava saindo nada de dentro dela, e ela sentiu no seu corpo estar curada, e aí o texto usa uma palavra que é muito incomum no Novo Testamento, que é a palavra flagelo. Quando a gente vai pesquisar no Novo Testamento, na língua original, na língua grega, a gente descobre que o que essa palavra quer significar é mais do que uma doença. Ela é uma daquelas doenças crônicas. Era alguma coisa que flagelava aquela mulher, que magoava, machucava. Era alguma coisa que ela tinha aprendido a conviver, sabe-se lá como, numa época com muito pouco recurso médico, com toda a intransigência social, com toda a vergonha que ela tinha que encarnar. Aquela mulher tinha acostumado-se àquele mal no seu corpo, mas diz que quando ela toca no corpo de Jesus, o seu flagelo é curado. E da mesma maneira como acontece algo diferente naquela mulher, Jesus que é tocado, nas suas orlas dos vestidos, sente, verso 30, reconhece novamente o advérbio imediatamente, ou seja, enquanto logo aquela mulher foi curada, imediatamente Jesus sentiu, e diz o texto, sentiu imediatamente que dele saíra poder. E aí ele se vira no meio da multidão e faz a pergunta que, se não fosse Jesus, seria a pergunta mais idiota do mundo, porque ele pergunta assim: quem me tocou? Os discípulos entendem que aquela pergunta, se não fosse de Jesus, seria uma pergunta absolutamente inoportuna, porque eles dizem assim: Senhor, a multidão aqui quase está nos esmagando, vês que a multidão aqui está te apertando, verso 31, e tu perguntas, quem me tocou nas vestes? Eu sei lá, Senhor, todo mundo está te tocando nas vestes. E aí Jesus diz assim, não, diz o texto no verso 32, que ele diz assim, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. A ideia está muito clara, é que aquela mulher tomou a iniciativa. Ela tinha uma necessidade e ela buscou a providência de Deus. O que ela não sabia é que dentro do propósito do decreto eterno de Deus, havia um propósito por trás daquele milagre. Porque diz o texto que aquela mulher, tendo percebido que Jesus queria identificá-la, verso 33, atemorizada e tremendo, consciente, no entanto, que nela se operara, aquilo que se operara nela, veio, prostrou-se-lhe diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E aí Jesus diz para ela, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Alguns comentaristas dizem que aquela mulher tocou Jesus de maneira anônima, porque o problema maior dela não era nem tanto que ela era uma mulher que sangrava há 12 anos.
mas é que todo mundo olhava para ela com o olhar preconceituoso e enviesado próprio de alguém que é um pária na sociedade. Jesus faz com aquela mulher muito mais do que o milagre da cura. Jesus chama aquela mulher, ela é identificada diante da comunidade, diante da multidão, prostra-se diante dele, da mesma maneira como Jairo se prostrou, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, o próprio Deus que havia curado, e Jesus então usa para ela um termo carinhoso de um pai para com uma filha. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Veja, quando Jesus diz filha, ele está propositadamente usando o termo que se usava para as filhas de Abraão, os filhos de Abraão, ou seja, o povo da aliança. Ele poderia ter usado, como usou em outros momentos, mulher, a tua fé te salvou. Como usou até para a sua própria mãe, mulher que tenho eu contigo. Mas ele propositadamente insere aquela mulher numa categoria que ela não pertencia por causa do seu sangramento. Ela é inserida como parte da comunidade novamente, como parte dos filhos da aliança. Lhe é garantido agora que ela poderia frequentar tudo que a comunidade oferecia, que ela poderia oferecer também tudo aquilo que ela tinha de dons e talentos. Ela se sentia gente de novo. Ela é identificada, singularizada, trazida para o meio, e ainda que não saibamos o nome dela, ela já não é mais aquela mulher anônima, não para aqueles que estavam lá, para nós talvez, mas para aqueles que estavam lá não. Ele diz que a fé daquela mulher salvou, que ela poderia ir em paz e que ela ficaria agora livre para sempre do teu mal. Queridos, eu não sei quantos aqui têm em si ou em alguém da família uma doença crônica. A grande perversidade da doença crônica, ela quer, por incrível que pareça, talvez soe absurdo para alguns, ela nem mata, nem vai embora. Ela castiga aos pouquinhos o ânimo, a fé, a alegria, o corpo, a alma, as forças, a vontade de viver, o desejo de existir das pessoas. Quando aquela mulher, depois de 12 anos, sente no seu corpo cura, imediatamente, eu fico imaginando o significado daquela palavra que Jesus diz para ela: vai-te em paz. Alívio, certamente. Esperança, com certeza. Vontade de viver renovada, não tenha dúvida. Aquela mulher queria cura. Ela recebeu cura. E recebeu mais do que cura. E quando essa história parece nos fazer esquecer que Jesus só estava fazendo isso porque estava no caminho do barco onde ele se encontrara e onde ele tinha sido buscado pelo principal da sinagoga, por um dos principais, chamado Jairo, para a casa dele. Quando nós pensamos que a história encerra aqui, aí o Evangelho continua dizendo assim: falava ele ainda, verso 35. Quando alguns da casa do chefe da sinagoga, provavelmente servos ou servas, chegam para ele e dizem assim: desista, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Se a doença crônica mata aos pouquinhos, a notícia de uma morte como um fato consumado mata de uma vez, mata a esperança. O que fazer agora? Nem incomodar o mestre Jairo tinha mais direito, porque aqueles que chegaram disseram: não adianta mais, tua filha já morreu. Jesus, diz o versículo 36, não deu atenção a tais palavras, voltou-se para aquele homem que àquela altura, diante daquela notícia, imaginem vocês como estava, e diz assim: olha, não temas, verso 36, creia somente. Mais uma vez,
Medo e fé se põem em lugares opostos. Mais uma vez, crer anula medo, e medo é curado pela fé. Diz o texto que Jesus, sem acudir a tais palavras, diz àquele chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E aí separa para si Pedro e os irmãos Tiago e João e vão para casa. Chega lá, já está acontecendo o velório. As pessoas já estão alvoroçadas, chorando, pranteando. A menina já está morta aos olhos de todos. E se uma doença crônica como daquela mulher que sofria da hemorragia era trágica pela contínua dor e sofrimento que ela sentia, agora era a fatalidade. A gente chama morte de fatalidade no sentido de que é definitiva, é completa. Acabou-se, não tem mais esperança. Todos choravam e ao entrar ali, Jesus faz novamente uma segunda pergunta que, se não fosse Jesus, seria a segunda pergunta mais idiota da história. Porque Jesus pergunta assim: por que estáis em alvoroço e chorais? Se eu ou você chegássemos num lugar onde acabou de morrer uma criança de 12 anos e perguntássemos às pessoas que estavam chorando e pranteando: por que é que vocês estão chorando e pranteando? Corríamos o risco de sermos jogados para fora da casa. Jesus não faz essa pergunta, queridos irmãos, sem um propósito. Aquela primeira pergunta, quem me tocou, tinha um propósito. Aquilo já tinha acontecido, a cura já tinha ocorrido, a mulher já tinha recebido a cura. Mas quando Jesus pergunta quem me tocou, Jesus não queria apenas providenciar a cura, ele queria cumprir o propósito maior na vida daquela mulher, que era reintegrá-la plenamente à sociedade e à comunidade, deixando-a novamente capaz de conviver e, quem sabe, de casar-se, constituir uma família, porque agora a hemorragia tinha acabado. Nesse momento agora, quando Jesus pergunta: por que chorais? Ele também novamente está fazendo uma pergunta que de idiota não tem nada. Ele está fazendo uma pergunta para provocar a constatação que aquilo que ele vai fazer é algo tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, que as pessoas precisam ser lembradas que aquela morte era definitiva, fatal, completa. Porque quando ele pergunta isso, e obviamente ninguém responde, porque lá, ato contínuo, no verso 39, ele mesmo responde à pergunta: a criança não está morta, mas dorme, usando uma palavra, um eufemismo que nós conhecemos. A reação das pessoas no versículo 40 é a óbvia. As pessoas riem dele. Talvez não uma risada, uma gargalhada de um show de comédia, mas um risinho sarcástico de canto de boca, do tipo: quem é esse idiota que está perguntando o óbvio e ainda prometendo o que é impossível acontecer? O texto diz que Jesus entra naquela casa, manda sair todos, reúne o pai e a mãe, tudo isso no verso 40, chama Pedro, Tiago, João, entram somente eles ali. Então nós temos ali 3 discípulos, o pai e a mãe, Jesus e uma criança morta. Jesus toma aquela criança pela mão no versículo 41 e em aramaico diz para aquela mulher ou para aquela criança a expressão talitá cumi, que significa menina, talita. Eu te mando, levanta-te, cumi. E aí no versículo 42, a mesma expressão, o mesmo advérbio que lá foi traduzido por logo, aqui é traduzido por imediatamente. O milagre aconteceu imediatamente. A menina se levantou, versículo 42, e pôs-se a andar, tinha 12 anos, e todos ficaram sobremaneira admirados. Jesus havia providenciado 2 milagres e cumprido em 2 milagres um único propósito.
de revelar-se como Deus que pode curar enfermidades crônicas, como Deus que pode livrar da morte ressuscitando mortos, mas acima de tudo, aquele que precisa causar o espanto, a admiração daqueles que no desespero da sua dor podem vê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque aquilo que acontece aqui prepara uma série de eventos que são narrados depois pelos evangelistas, que conduzem todos à conclusão que ele era o Filho de Deus. Mas mais do que isso, Jesus está ali num processo de treinamento, de discipulado, de manifestação do seu poder, de manifestação da sua graça e do seu propósito para aqueles homens que haveriam de ser seus discípulos e, consequentemente, os sucessores dele. Jesus, de uma tacada só, cumpre vários propósitos. E ele o faz quando o propósito dele parece ser direcionado para nós, ou quando nós o encontramos no meio do caminho. De uma forma ou de outra, tenha certeza, ninguém é encontrado por Jesus por acaso. Ninguém encontra Jesus em vão. Ele providencia o que precisamos e cumpre o propósito que para nós está escondido. Esse texto me encanta não apenas, como eu falei, pelos advérbios que mostram a intensidade daquilo que ele expressa, mas pela certeza de que Deus, na sua graça, olha para as nossas necessidades como algo como algo que precisa ser tratado. Em outras palavras, ele cuida de nós. O texto paralelo em Lucas diz que quando Jesus faz todos esses milagres, ele chega a uma constatação, o evangelista, dizendo assim: e Jesus tinha compaixão daquelas multidões, porque olhava para aquelas multidões como ovelhas que não têm pastor. Quem era o pastor daquela mulher com hemorragia? Quem era o pastor daquele filho de Jairo e do próprio principal da sinagoga? Jesus se torna aquele pastor que cuida de nós, que cuidou deles, que cuida de você. Curva sua cabeça por um instante. Eu gostaria de orar com você e por você, e pedir a Deus que pudesse, porque de fato Ele pode, mostrar a você nesta tarde e noite o poder revelador da sua graça. Seja você alguém que precisa que, de passagem, você toque nas orlas e Jesus lhe cure, seja você alguém para onde Jesus está direcionando os seus passos, para produzir uma mudança que seja para além daquela que você espera e cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, rogamos a Tua bênção sobre nós, na medida em que, como aquela mulher ou como aquela criança, nós carecemos da Tua providencial graça e cuidado sobre nós. Pedimos que esse cuidado seja sobre nós na forma de cura de nossas enfermidades de corpo e de alma, da ressurreição daqueles que têm na sua esperança final, completa, total e completamente acabada. Ó Deus, Tu és o Deus que providencia o que Tu tens para nós, mas que também faz além e tens um propósito em nossa vida, e este propósito se cumpre no caminho ou no destino dos Teus passos na nossa direção. Rogo a Ti nessa hora, Pai, que as vidas de pessoas que estão aqui, daquelas que estão nos assistindo também, possam ter sido impactadas por aquela palavra de Jesus que diz: não temas, crê somente. E ao fazer isso, Senhor, do mesmo jeito que um mero toque em Ti pode produzir cura, e que Tua palavra simples, dizendo que devemos nos levantar, produza de fato, Senhor, aquilo que homem algum pode produzir. Tu sabes no coração de cada pessoa que está aqui o que se refere a esse texto e qual é o propósito que Tu tens através dele. Cumpra o Teu propósito, Senhor, e o Teu nome será glorificado.
E é assim que nós oramos, intercedendo a Ti e pedindo em nome de Jesus. Amém, Senhor.